Uma boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo estejam com cada um aqui nessa noite e com os seus familiares também. Assim como eu peço também para minha família, para minha esposa e para os meus familiares também. Há 19 estudos, nós começamos aqui o estudo de eventos finais, que são mensagens importantes para o povo do tempo do fim, que estaria vivendo o último grande conflito. E nós cremos e nós fazemos parte desse povo. Ao longo dessa jornada, eu contei com a oração de todos, de toda a igreja, porque foi uma luta espiritual, porque o inimigo das almas não quer que a gente pregue sobre isso. Mas todo o material foi pregado. E, graças a Deus, em primeiro lugar, eu também agradeço aos irmãos que também se empenharam, estiveram aqui firmes. E hoje, para a honra e glória de nosso Jesus Cristo, nós vamos fechar o último estudo, que fala a respeito da herança dos santos. Antes de iniciar a leitura da Bíblia, juntamente com o que está revelado para nós, com o Espírito de Profecia, vamos fazer mais uma oração a Deus? Oremos. Amado Pai Celestial, nós te damos graça por nós estarmos aqui nessa noite, que o Senhor cuidou, preparou de tão bom grado, com teu amor infinito, o Senhor recolheu aqui nessa noite os teus filhos amados, sinceros, que deixaram seus afazeres em casa para estar no melhor lugar do mundo, que é na tua presença, meu Deus. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos pensamentos e nos conduza às verdades que estão reveladas para nós, nos dando mais do que uma instrução. Nós te pedimos discernimento, sabedoria e clareza para poder anunciar essas mensagens para as pessoas que hão de crer na nossa mensagem, meu Deus. Porque nós abraçamos de todo o coração, nós entendemos que isso é verdade e que nós queremos anunciar a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje fecha o livro aqui, Eventos Finais, o capítulo 20, mas nós queremos estudar mais e mais, nós precisamos de aprofundar mais ainda nas tuas sagradas escrituras e que nós alcancemos isso pela fé para a honra e glória do teu nome santo. E nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Eu vou ler aqui em uma versão, uma Bíblia chamada Bíblia Viva, e vocês procuram assimilar com a Bíblia de vocês. Enquanto vocês procuram, seja bem-vindo também, amigo, amiga da internet que está acompanhando esse material. Vai lá, pega a sua Bíblia também, se junte a nós e pega a sua Bíblia e vamos acompanhar aqui. Alcance isso pela fé, é para seu crescimento também, tá bom? Seja bem-vindo. Colossenses 1:12. Assim diz a palavra do Senhor. E sejam sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as maravilhosas coisas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Pode ser que a sua Bíblia esteja escrito a herança dos santos. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Deus, ele nos fez participantes disso pela graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, que morreu por nós. E a gente só pode adentrar as mansões celestiais e receber essa herança pela competência dele, pelos méritos dele. E o apóstolo Paulo deixou aqui registrado uma parte para encher nosso coração de esperança e ratificar a certeza. Porque a gente lê a Bíblia com esperança, mas também tem certeza. Isso é a fé. E que nós trabalhamos essa fé todos os dias. Melhor do que um título para o mais nobre palácio da terra é o título para as mansões que o Senhor foi nos preparar. É melhor que todas as palavras de louvor terreno, senão as do Salvador aos servos fiéis. Quando ele disse: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Quem é que não quer escutar uma palavra tão graciosa dessa? Ele te convidando, venha, entra pelos portões da cidade celestial. Quem não gostaria de escutar uma coisa dessa? E nós estamos aqui no meio da igreja para poder explorar mais sobre esses assuntos. Tendo em vista as realidades eternas, cultivaremos habitualmente pensamentos na presença de Deus. Isso será um escudo contra a investida do inimigo. Dará força e certeza e nos levará
acima do temor. Então, qual que vai ser o nosso motivo daqui para frente? Não somente ter esperança e certeza, mas também a gente tem que ter um motivo de estar na presença de Deus. Um deles está escrito: as grandiosas recompensas de fazer o bem, as alegrias no céu, a companhia dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e de seu Filho, o enobrecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade. Não seria tudo isso um grande incentivo para que nós desejássemos consagrar o nosso coração ao serviço amorável do nosso Criador e Redentor? Às vezes a gente pensa assim: nossa, vou alcançar a eternidade. Mas muito mais do que isso, você vai poder viver na presença do irmão que você perdoou, às vezes que na vida ficou amarrado por muito tempo, você não perdoou, se alcançando pela fé, e chegando lá nas mansões celestiais, e dando um abraço nele, viver na presença dos santos anjos. Não vai ter mais mentira, não vai ter palavrão, não vai ter confusão, vai ser um ambiente equilibrado, tranquilo. É um motivo que a gente tem que ter para estar também um lugar sagrado, onde é que Deus está. Essa também deve ser a nossa alegria. Qual alegria? Um lugar real e palpável. Que a fonte de alegria para os discípulos foi saber que tinha um amigo que foi para o céu interceder a favor deles. Jesus, que viveu com ele ali no seu ministério, e em algum momento ele partiu para a eternidade. Ele foi para o céu. E os discípulos vendo ele subir para a glória. Porque antes ele já tinha feito uma promessa que iria preparar lugar. Fez essa promessa para os discípulos. E nós, como igreja de Deus, ele fez para nós também. Porque haverá de ter o salvo de todos os tempos, desde Adão. Os judeus, juntamente com os gentios. Porque Deus não faz acepção de pessoa, desde que são pessoas sinceras que se chegam a ele com sinceridade. Posteriormente, após algum tempo, já na terra renovada, será vivida uma vida edênica entre o jardim e o campo. Deus deu uma ordem para o homem, para poder lavrar e cuidar do jardim. Assim serão todos os salvos na terra renovada. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Versículo 17 e 18. Lá vai ter uma glória indescritível. A glória da eternidade será uma glória indescritível. 2 Coríntios 4, versículo 17, diz assim: estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós, para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que se não vê. Pois o que se pode ver dura apenas um pouco, mas o que não se vê dura eternamente. Aqui, nós estamos num planeta com muita confusão, mentira, homicídio, terremotos que aconteceram recentemente. Muitos dos desastres, sejam eles espirituais ou terrenos, estão aí acontecendo, porque nos últimos dias haveria de acontecer essas coisas. A gente ainda não viu o céu, mas quando a gente vê, a gente alcança pela fé, será alcançado por toda a eternidade, de uma maneira presencial. Não vai ser mais a esperança, vai ser a certeza concretizada. É isso que o apóstolo deixou registrado para nós. As coisas que não se veem duram eternamente. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que contemplarem-na. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Se pudéssemos ter pelo menos uma visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos viver outra vez aqui nessa terra. Na Nova Jerusalém, tem também fontes de água, colinas e árvores. Ali tem a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro da água. De cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro posto outro tronco. E ambos pareciam ouro puro. E eles eram
como se fosse uma única árvore. A visão parecia que eram duas árvores se juntando em uma só, mas na verdade era uma árvore só. E no meio dela corria um rio. Os seus ramos se curvaram até o lugar que nós estávamos, e o seu fruto era esplêndido. Ele tinha um aspecto de ouro e prata. O fruto ele não é feito de ouro e de prata, ele tinha uma aparência. Aqui a gente já vê umas frutas no hortifruti tão bonitas, e não dá vontade de comer. Agora você imagina uma fruta que tem uma aparência. Eu fico imaginando um brilho. E deve ser tão cheirosa, tão maravilhosa de sabor. E são frutos da vida eterna. No livro do Apocalipse fala que as folhas são para a cura das nações e a árvore produz um fruto para cada mês. Imagina o sabor. Isso na eternidade. Vamos nos esforçar para chegar lá. Nesse lugar também tem flores, frutos e animais. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores. Vi um campo de relva alva, cujo aspecto belíssimo causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. A seguir, nós entramos num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão e o cordeiro, e o leopardo e o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles pacificamente, e eles nos acompanhavam. Você imagina se andando hoje no meio do leão e do leopardo. O mundo está corrompido pelo pecado. Os animais, quando eles foram criados, eles não foram criados para atacar o homem. Nesse lugar, os animais não atacarão. Eles vivem pacificamente. Imagina um cordeiro que não tem defesa, vivendo junto com o leão. Os ramos das árvores se agitavam de um lado para o outro. Não como um furacão que arranca a árvore. Imagina uma brisa suave. Tudo está em harmonia. Eu vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento. E mesmo assim, os nossos olhares conseguiram alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitos outros tipos de fruta. Tudo isso bem posto nessa mesa. E pela fé, eu declaro em nome de Jesus, o seu lugar está lá separado. Vamos para lá, irmãos. Eu quero te encontrar lá. Você imagina você sentando ali junto com Moisés, Abraão. Quem é que não quer encontrar com Daniel, um dos profetas? Quem vai servir? O próprio Jesus. Porque maior no reino de Deus é o que serve. E ele é o nosso rei. O vigor e eterna juventude. Todos sairão do túmulo com a mesma estatura que tinham quando entraram ali. Adão, que estará em pé dentre a multidão dos ressuscitados, terá uma grande altura e formas majestosas, estatura um pouco menor do que o Filho de Deus. Apresentará notável contraste com o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto revelar a grande degeneração da raça humana. Todos, porém, surgirão com a vivacidade e o vigor da eterna juventude. Reestabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da humanidade em sua glória inicial. O pecado, ele trouxe grandes consequências à humanidade, desde que entrou no mundo. Adão, com um intelecto maior do que todos os homens que já pisaram aqui nessa terra, sem pecado, cabeça da raça humana, porque dele foi tirada uma ajudadora do seu lado, foram aparecendo outras gerações, nós estamos aqui, envolvidos em doenças. Uma coisa que me chamou bastante atenção é essa questão da estatura. Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas até muito menores. Eu fico imaginando pessoas anãs, bem pequenininhas, pessoas que má formação congênita, os bracinhos, com limitação de intelecto, pessoas cegas. Essas pessoas ressuscitadas, elas terão toda a sua vivacidade. Elas se desenvolverão por toda a eternidade, até chegar a uma estatura que Deus planejou. Ninguém necessitará ou desejará repousar. Não haverá ali cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor ao seu nome. Sempre sentiremos o frescor da manhã, que nunca terá fim.
A aquisição de conhecimentos não cansará a mente e nem esgotará as energias. Às vezes, eu me pego fazendo alguma leitura num livro que for, e passado algum tempo, eu sei que eu estou lendo, mas as informações já não estão sendo mais absorvidas. Aí eu falo assim, nossa, vou ter que ler de novo, aí eu volto metade da página, às vezes uma página inteira para reler, vou lá e bebo água. Aqui não. Aqui sua mente não vai ficar esgotada. Aqui você vai ter sempre a vivacidade, energia. Você não vai ter cansaço. A mente não vai estar cansada, não vai estar sobrecarregada. Infinito. Ali também terá a sua felicidade assegurada. Na ressurreição, Jesus disse, eles nem se casam e não se dão em casamento. Serão, porém, como os anjos do céu. Isso está escrito em Mateus 22:30. A doutrina que nascerão filhos na nova terra não constitui parte da firme palavra da profecia. Na Nova Jerusalém, teremos então também a identidade dos remidos, e essa identidade será preservada. A ressurreição de Cristo foi o modelo da ressurreição final de todos que nele dormem. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com uma aparência diferente. Ele ressuscitou o mesmo Jesus. Tanto que as pessoas reconheceram. Quando as pessoas que ressuscitarem, eles também terão a mesma afeição. Afeição, aparência física e também uma afeição de caráter. Porque Deus não tira isso. Como que vai acontecer? Eu não sei. Pessoas que foram queimadas, pessoas submersas, pessoas enterradas, pessoas que morreram de diversas formas. Imagina os mártires, como é que eles morreram. Eles terão a mesma aparência. O rosto do Salvador Jesus ressuscitado, ele tinha também o seu jeito, ele tinha também a sua maneira de falar, todas as características, tudo isso era familiar para as pessoas que acompanhavam Jesus. E assim também serão todos os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma forma pela qual os discípulos reconheceram Jesus. Também, na eternidade, teremos ver a alegria em reencontrar com os nossos familiares. A cada lado do portão veremos uma comitiva de anjos, e ao passarmos por ele, Jesus dirá, venham benditos de meu Pai. Aqui ele nos diz que seremos participantes da sua alegria. O que então é isso? É a satisfação de ver o seu trabalho árduo ali naquele país. É a alegria de ver os seus esforços. As mães que foram recompensadas as suas orações por seus filhos. Ali estarão seus filhos e a coroa da vida estará sobre a cabeça de todos eles. A salvação também ela será alcançada pelas criancinhas deficientes. Ao ressurgirem os pequenos imortais, imediatamente voarão para os braços maternos. Eles se reencontrarão para nunca mais se separarem. Porém, muitos dos pequeninos não terão mãe ali. Não adiantará tentarmos escutar o cântico emocionado de alguma mãe ao ver essa situação. E o que vai acontecer? Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Quanta misericórdia de Deus. Até as criancinhas, né, que não têm mães. A recompensa dos cooperadores de Deus. Quando os portões daquela linda cidade lá no alto forem abertos com as suas dobradiças brilhantes e nela entrarem as pessoas que observaram a verdade, as coroas de glória serão colocadas sobre a sua cabeça e eles atribuirão a Deus a honra, a glória e a majestade. É naquela ocasião que alguns se aproximarão de nós, dizendo, se não fossem as palavras que você bondosamente me disse, se não fossem as lágrimas, se não fossem as suas súplicas e esforços zelosos, eu nunca teria visto o rei na sua beleza. Você imagina quantas pessoas que a gente leva a mensagem e em algum momento essa pessoa se arrepende e vai para os pés de Jesus e é salva. E acontece isso aqui, ó. A pessoa chegando, se não fosse você ter falado com Jesus, eu nunca tinha chegado aqui. Ela vai atribuir a honra e a glória toda para Deus. Mas como estarão agradecidas essas pessoas? Porque eu recebi essa mensagem um dia e eu espero nunca mais largar. Assim é a nossa fé. Nós temos que preservar a nossa fé. E encontrar com essas pessoas que pregaram para nós. Vamos orar por isso, irmãos. A calma afetuosa é a atmosfera no céu. A paz e a harmonia de todas as cortes celestiais não serão perturbadas pela presença de alguém que seja rude ou indelicado.
A alegria principal de todos os seres santos é presenciar a alegria e a felicidade dos que estão ao seu redor. Quando alguém vê alguém feliz ao seu redor, nesse mundo de trevas e pecados, o que muitas das pessoas sentem? Inveja. Elas sentem inveja. Nesse lugar, não. Você vai ver alguém feliz do seu lado, você vai ter alegria. Não vai ter mais inveja. Milhares e milhares e milhões de milhões vivendo e andando em feliz e pura intimidade, louvando a Deus e o Cordeiro, que está sentado sobre o trono. O maior ali é o menor em amor próprio. E o maior em gratidão é abundância e amor. O céu é um lar em que a compaixão está viva em todo o coração e é expressa em cada olhar. Ali reina o amor. Não há desarmonia, não há ali discórdia e nem desavenças. Ali não tem guerra de palavras. Nos nossos dias, o que são guerras de palavras? São palavrões? São ofensas? Xingamento? Indelicadezas verbais? Ali não vai ter isso. Ali não vai ter desavenças ou guerra de palavras. Ali não vai ter mais, sabe o que também? Não vai ter mais tentação e não vai ter mais pecado. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá a oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador e nem possibilidade para o mal. Esse vai ser o lugar que Jesus irá nos receber. O profeta Isaías nos deixou registrado, Isaías 65:17. Prestem atenção. Criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas serão esquecidas. Ninguém vai lembrar delas. É o que está parecido com a sua versão? Essa aqui é a Bíblia viva, lembra que eu falei? Ali Deus vai criar. As coisas passadas já não existem mais. E o maior tesouro do Salmo, de tudo que Deus preparou para nós, tudo, imagina tudo, o maior tesouro de todos. Vocês querem saber qual é o maior de todos? A comunhão com o Pai e com o Filho. O povo de Deus tem o privilégio de manter uma comunhão direta com o Pai e com o Filho. Nós o veremos face a face, sem um véu que impeça a visão. Habitaremos para sempre na sua preciosa presença e desfrutaremos da sua luz. O meu coração salta de alegria diante dessa perspectiva animadora. O céu não seria o céu para os que amam a Cristo se ele não tivesse ali. Jesus, já glorificado, é ele que você vai encontrar e apreciar a face dele, encontrar sem ser consumido, você já não vai estar mais com pecado. O apóstolo João, que viveu do lado dele, disse o seguinte. Olha o que João falou. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar o que vai ser mais tarde. Mas saberemos quando ele vier. Nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. 1 João 3, versículo 2 e 3. Nós o veremos como ele é verdadeiramente. Esse vai ser o maior tesouro. Porque onde Deus estiver, o céu será ali. Não é assim que canta um dos hinos nossos? O que vai adiantar você estar em algum lugar se Cristo não vai estar lá? Sendo que ele é o Criador de tudo. Essa é a maior recompensa. Lançaremos aos pés do Redentor as suas coroas que ele colocou em nossa cabeça. Trocando as nossas harpas de ouro, encheremos todo o céu de louvor àquele que está sentado no trono. Numa dessas visões, é dito que são harpas de 10 cordas de ouro. Um anjo vai puxar o refrão. Um vai puxar. E pouco a pouco as outras harpas se juntarão a essas harpas. Serão tocadas. E cantaremos todos juntos. Nenhuma voz desafinada. Nenhum querendo aparecer mais do que o outro. Todo mundo em perfeito equilíbrio. Para a honra e glória de Deus. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará escrito o seu nome. É o que está escrito em Apocalipse 22, versículo 4.
nas suas testas, nas testas de cada um, vai estar escrito o nome de Deus. Coroas de ouro. Comunhão com os anjos e com os fiéis de todas as épocas. Quem é que não quer ter comunhão? Que maravilha será conversar com o anjo que foi seu guardador desde os primeiros momentos que vigiou os seus passos e cobriu a sua cabeça no dia de perigo, que o protegeu no vale da sombra e da morte, que observou o seu lugar de descanso e que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição, e dele aprender a história da intervenção divina na vida individual e da cooperação celestial em toda a obra em favor da humanidade. Cada um de nós tem um anjo que guarda. Ele está a serviço de Deus. Todos aqueles que vão herdar a salvação, Deus trabalha desde o momento da sua concepção, no seu desenvolvimento como criança, adolescente, vida adulta, até a sua posteridade, na sua maturidade, para não dizer terceira idade, mas já disse, todos guardados por um anjo, e você vai ter a oportunidade de conversar com ele. Ele vai te dizer desses momentos que te livrou, momentos de livramento que às vezes a gente não entende. Nós fomos fazer uma coisa que não deu certo. Por toda a eternidade essas coisas vão ser desdobradas, para que Deus seja declarado justo, um Pai que cuida, um Deus conosco. Dando testemunho aos seres não caídos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A nossa recompensa por trabalhar com ele neste mundo será obter o generoso e mais amplo privilégio de trabalhar com ele no mundo vindouro. E o que seria esse trabalho? Eu vou falar para vocês. Vocês serão testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Seremos testemunhas também na eternidade. Testemunhar para quem? Para quem não foi tentado. Tem criaturas de Deus que não sabem o que é isso. Não sabem. Eles não terão testemunho quanto à ciência da redenção, algo que seja de valor para os seres caídos. Eles não sabem o que é isso. Nós iremos testemunhar. Eu vivi no mundo de pecado. Estava perdido. As aflições todas que eu passei, eu fui regenerado espiritualmente. Estou aqui com vocês para contar o quão bom Deus foi para mim. Por causa disso. É dessa maneira que nós vamos trabalhar com Cristo, para glorificá-lo. Nada de louvorzão. Não vai ter louvorzão, não vai ter canto individual, lá não vai ter canto com bateria, não vai ter canto ritmado, e nenhuma variação na sua extensão vocal para se mostrar mais evidente mais do que o outro. Lá não vai ter isso, porque todos queremos glorificar a Deus em perfeito equilíbrio. Os cânticos todos serão majestosos e melodiosos. O cântico que os resgatados entoarão serão cânticos que falam da sua experiência que tiveram aqui, esses que foram salvos. E muitos deles dirão também: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não tremerá e glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Os anjos não podem cantar isso, porque eles não sabem qual é a experiência de ter sido resgatado. Eles não sabem o que é Deus ter morrido por eles. Nós sabemos isso. O que eles podem cantar? Deus é justo, Deus é maravilhoso, por ti todas as coisas foram criadas. Mas o que você poderá cantar? Jesus morreu por mim, Jesus me resgatou, Jesus me deu condição de vencer o pecado. Por causa disso, daquilo, eu tinha doença, agora não tem mais. Você pode cantar todas as variações nesse sentido, que não vai ser verdade na vida deles, mas nós poderemos cantar, porque será verdade na nossa vida. Será um canto diferente. E cabe direitinho nessa verdade aqui, ó. Testemunhar. É um testemunho também em forma cantada. Não só numa conversa, mas também cantada. Parte dessa verdade também será dizer que Jesus se humilhou por mim. Jesus me concedeu uma vida imortal. Hoje eu tenho uma vida mortal, mas na glória eterna será uma vida imortal, que é diferente de eternidade, porque eterno, Deus é eterno. Mas a partir do momento que você concede a uma criatura, no caso Deus, a imortalidade, aquela pessoa já não morre mais eternamente, mas não que a eternidade esteja com ela. Tem uma diferença de eternidade
para a imortalidade. Compreendem isso? Ok? Tranquilo? E nós já estamos avançando para o final, que fala que nós teremos de rever a nossa história sagrada. Através dos séculos infinitos, o tema da redenção ocupará o coração, a mente e a língua dos redimidos. Então se revelará o desenrolar do grande conflito. O nosso Redentor permanecerá com os sinais de sua crucifixão. A sua fronte ferida, o seu lado e os seus pés, todos com o vestígio da obra cruel que o pecado efetuou. Nas suas mãos, na testa, no lado, ali é uma prova evidente. Para quando as pessoas olhar, não vale a pena pecar. O pecado não acontecerá mais. Será impossível o pecado acontecer. Uma vez eu disse aqui que estava registrado em Naum 1:7, mas na verdade é Naum 1:9, que o mal não se tornará uma segunda vez. Ou a angústia, dependendo da tradução. Ao invés de falar mal, fala angústia. Não tornará uma segunda vez. O pecado não acontecerá mais. As perplexidades da vida esclarecidas. Todas as perplexidades da vida serão então explicadas, onde para nós pareciam apenas uma confusão, decepção, os propósitos frustrados e os planos subvertidos, se verá um propósito grandioso e predominante e vitorioso, uma harmonia divina. Igual eu falei, tem coisa que às vezes acontece aqui que você não está entendendo. Às vezes um livramento, pode ser o que for, mas em algum momento, Deus, com a sua infinita misericórdia, se quiser, Ele vai nos revelar. No livro de Salmo, no capítulo 16, nos diz que também parte dessa alegria que nós estaremos começando a desfrutar, ela crescerá e será contínua. Ela crescerá continuamente. Salmo 16, versículo 11. É uma alegria que ela não dura só um tempo, ela dura por toda a eternidade e ela aumenta. Salmo 16, 11 nos diz: o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto ao Senhor sempre há a mais profunda alegria. E ao seu lado estarão os prazeres da sua eterna presença. No plano da redenção, existem mistérios. A humilhação do Filho de Deus, o fato de se tornar um ser humano, o maravilhoso amor e consentimento do Pai ao entregar o seu Filho, que são para os anjos celestiais um motivo de um contínuo assombro. Eu fico imaginando, a família celestial, um deles decide vir morrer por uma raça degenerada, caída. Isso assombrou os anjos. Até hoje, eles não compreendem o que é isso. E nem nós. E é um mistério que eu creio que nós também não iremos compreender totalmente. Mas Deus, Ele faz questão que nós alcancemos pela fé, pela salvação, para que Ele seja declarado justo. Porque isso é um mistério, irmãos. Um Deus que desceu a essa terra, se humilhou e morreu por nós. Isso é um motivo de assombro para os anjos. E isso será o resultado do estudo dos redimidos através dos séculos eternos. À medida que vão aprendendo mais e mais da sabedoria do amor e do poder de Deus, a sua mente se ampliará e a sua alegria aumentará continuamente. Quando você estuda um assunto eternamente, você não chega em algum momento com um veredito final. Isso é o ponto final. Porque a partir do momento que você chega no ponto final, já não tem mais motivo de você continuar estudando. Aqui está dizendo que será alguma coisa que você vai estudar eternamente. Ninguém vai compreender isso aqui. Você vai aprender um pouco aqui. Mas do amor de Deus, ninguém explica Deus. E no finalzinho dessa reflexão que nós fizemos ao longo desses 20 estudos, Deus deixou para nós uma mensagem que se encontra no finalzinho do grande conflito, na página 678. Deus é amor. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida e luz e felicidade por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, de todas as coisas
animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Não percamos a nossa fé, irmãos. Eu quero encontrar com todos lá. E que nós guardemos essas palavras em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. A tudo será alegria, sem nunca o suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. A alma verá fome ou sede em quem vem a esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Ah, não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar olhos, com Ele imortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Toda honra, toda glória seja dada a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus.
e agora viveremos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou novamente os mortos e Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança será guardada no céu para vocês, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de se estragar. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-los, por meio da fé. Essa herança lhe será pertencida naquele último dia que está prestes a ser revelado. Amém. Aos que puderem, vamos nos ajoelhar. Glorioso Deus e amado Pai Celestial, eu te peço humildemente que o Senhor imprima essas verdades que foram estudadas nesse tempo todo que a gente está aqui em nossos corações e de todos aqueles que hão de crer na nossa mensagem, meu Senhor. Eu te peço que o Senhor nos livre do maligno e nos ajude a defender a tua verdade. A Bíblia é cheia de verdade. Para cada um tema da vida tem uma verdade. Mas o que o Senhor nos levantou para pregar para as pessoas é que o nosso rei está voltando e que nós precisamos de colocar a nossa casa em ordem. Batiza-nos com o teu divino Espírito Santo, meu Pai. Que seja jogado por terra todo espírito maligno e até mesmo os pensamentos humanos, mentiras, heresias. Nós te pedimos que o Senhor nos cele com o Espírito da promessa que o Senhor prometeu para todos aqueles que hão de crer em Ti. E guarda-nos em todos os momentos para que em breve nós nos encontremos. E é o que nós mais queremos. Nós te pedimos essas bênçãos, não porque nós nos achamos merecedores, mas porque nós confiamos em Jesus, nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus.